As minhas boas-vindas a todos para essa nossa aula sobre educação à distância. O tema que nós vamos tratar é educação à distância, um grande panorama. Nós vamos conversar sobre o campo da educação à distância, as suas dificuldades, problemas, mas também seus potenciais e suas grandes perspectivas. Quando conversamos sobre educação à distância, normalmente tomamos uma posição, favoráveis ou contrários, ou alguma posição nesse meio campo. É bastante importante, então, que durante essa nossa conversa, a gente possa ir acompanhando os argumentos, a favoráveis ou as objeções, para aí podermos formar a nossa própria opinião nessa caminhada. Vamos colocar, então, um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: durante essa nossa aula, nós vamos trazer indicações de posições favoráveis e também indicar algumas objeções, resistências, preconceitos que normalmente encontramos quando discutimos sobre educação à distância. O que eu quero de todos, então, é que acompanhem esse nosso debate, os exemplos que vamos trazer, as dúvidas que vão surgir, as opiniões favoráveis também, e cada um possa, durante esse nosso caminho, ir construindo a sua própria visão. No final dessa nossa aula, vamos ver onde conseguimos chegar, cada um de nós formando, então, a sua própria opinião, mesmo que seja provisória, sobre educação à distância. A nossa opinião real, concreta, nós vamos construir na nossa própria prática. Nós temos uma situação tanto diferente, um pouco inusitada aqui, porque nós vamos falar sobre educação à distância, utilizando as próprias tecnologias e metodologias da educação à distância. Isso traz uma experiência muito rica para nós, porque podemos experimentar, vivenciar aquilo sobre o qual nós estamos falando. Eu até brinco um pouco, como se nós estivéssemos aprendendo a dirigir, já dirigindo um carro. É assim que a gente vai fazer, aprendendo no próprio caminho. O campo da educação à distância. Quando falamos de educação à distância, já dissemos anteriormente, há uma grande polêmica, ou pelo menos opiniões um tanto divergentes, devido muitas vezes a uma certa confusão conceitual. Fala-se educação à distância junto com muitos outros temas, com outras expressões, outros assuntos, né? Outras palavras que muitas vezes nos confundem nessa caminhada para entender melhor o que é esse campo da educação à distância. É muito comum ouvirmos termos como ensino à distância, instrução programada, autoinstrução, autoensino, autodesenvolvimento, educação para a vida inteira, educação aberta, educação continuada, permanente e alguns termos em inglês que às vezes também aparecem para nos confundir. É muito importante então que a gente vá, durante essa nossa aula, limpando um pouco esse território, entendendo um pouco melhor essas expressões que não são sinônimas. Muitas vezes elas querem dizer coisas diferentes daquilo que nós realmente queremos significar. Nós vamos usar a expressão educação à distância e muitas vezes a sua abreviatura, né? Nós vamos falar EAD, que ele significa claramente educação à distância e não ensino à distância, como às vezes aparece. Bem, quando vamos discutir sobre educação à distância, uma coisa que nós temos que notar nos dias de hoje é a grande presença desse termo, dessa expressão, em toda a discussão do debate educacional, do debate das políticas de educação no país e a presença cada vez maior desse termo na mídia. Temos visto referências à educação à distância nos jornais diários, nas notícias, em muitos outros meios, inclusive os próprios meios digitais, como a internet. É natural, então, que exista um pouco de confusão sobre esse termo, sobre as condições que temos para discutir esse assunto, sobre os entendimentos que fazemos quando escutamos esse termo, ou ouvimos ou lemos sobre educação à distância. Então, bastante importante que a gente busque um consenso, que nós possamos encontrar aqui na nossa aula alguns termos comuns sobre os quais nós vamos nos entender. Gostaria de comentar, então, sobre esse assunto do entendimento, que há uma diferença, na minha opinião, sobre definição e conceito. Definição é uma coisa um tanto rígida, meio dura, assim, meio engessada, né? Que a gente aprende meio decorando algo que outros construíram por nós. Um bom exemplo que uma vez eu vi, vendo isso com um dos meus filhos, era que ele veio para casa dizendo que ele sabia a definição do que era a Lua. E eu perguntei para ele o que era a Lua. E ele me disse: a Lua é o satélite natural da Terra. E foi tão decorado, tão falado, que ele podia repetir isso muitas vezes, inclusive acertar as perguntas na prova. Mas quando eu perguntei a ele o que era um satélite e por que às vezes usávamos o termo cidade satélite, ele realmente não sabia mais fazer. Ele não detinha um conceito, somente decorou uma definição.
É importante, quando a gente pensar em educação à distância, então, que cada um forme o seu conceito, que é uma ideia em andamento, em construção permanente, e ela pode mudar, crescer, se aprimorar, na medida que a gente aprende mais, concebe mais, discute mais com os outros e com a nossa própria prática. Falando em definição, eu gostaria de propor para vocês que olhássemos com algum cuidado uma definição oficial que o Ministério da Educação deu num dos seus decretos, de alguns anos atrás, sobre o que é educação à distância. Decreto número 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Artigo 1º. Caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Quando falamos em ensino, é um campo que a gente conhece melhor, como professores, como alunos que fomos durante toda a nossa vida. Nós sabemos bem do que se trata quando falamos em ensino. Ensino tem a ver com o professor, com os instrutores, com os autores, trazendo para os seus alunos informações que nós gostamos de chamar de conteúdos. O ensino, então, tem bastante a ver com o saber em si, com o cognitivo, com o pensamento lógico, racional, com as formas de compreensão e entendimento desses conteúdos, informações e da própria realidade. Ensino, então, é uma forma um pouco transmissiva, ligada a levar a informação e os conteúdos até onde estão as pessoas. Como bons exemplos do ensino, nós temos as nossas salas de aula clássicas, desde os pequenininhos até a pós-graduação. Temos também, muito importante, o ensino profissionalizante, que acontece não só nas instituições formais, mas em outras instâncias também. Agora, quando falamos em educação, já estamos mencionando um termo mais polêmico, mais discutido, né? O que nós compreendemos por educação? É uma das tendências contemporâneas falar em educação como forma